Olá! Nessa análise, a gente vai mergulhar num poema antigo e muito poderoso. Um texto que fala sobre rebelião, autoridade e um decreto divino que, olha, ecoa através dos tempos. É uma história que se desenrola em 3 atos, basicamente. Uma conspiração aqui na Terra, uma reação que vem do céu e, no final, uma escolha com consequências eternas. Vamos começar então pelo início desse conflito. O poema já começa nos jogando bem no meio de um conflito global, com essa pergunta super dramática. Essa agitação toda não é por acaso não, hein? É um plano deliberado. Mas o autor já dá uma pista do resultado, né? Ele chama esses planos de coisas vãs. Essa tensão inicial entre a ambição humana e o que parece ser um julgamento divino é o que prepara o terreno para tudo que vem a seguir. E aqui, a gente entra no primeiro ato da nossa história. E veja bem, não se trata de um protesto qualquer. É uma rebelião organizada e intencional contra a autoridade máxima. Vamos dar uma olhada em quem são os protagonistas desse motim todo. A escala dessa conspiração é o ponto-chave. Não é só um grupo isolado de jeito nenhum. O texto descreve uma frente unida de nações, os gentios, ou seja, todos os povos, junto com seus reis e governantes. É uma rebelião total, com a liderança mundial inteirinha unida num propósito secreto. E este aqui é o grito de guerra deles. A motivação é muito clara. Eles se sentem presos, contidos por ataduras e cordas. O objetivo? Liberdade total. É sacudir de si qualquer forma de restrição ou autoridade superior. É, na prática, uma declaração de independência radical. Agora vamos para o segundo ato, para ver como essa rebelião toda é recebida. Enquanto aqui na Terra o clima é de planejamento e fúria, a reação do céu é, no mínimo, inesperada. A narrativa muda completamente de perspectiva. O contraste aqui é impressionante. Pensa só, na Terra tem seriedade, intensidade, os líderes mundiais tramando. No céu, a resposta é riso e zombaria. A conspiração que para a humanidade parece algo tão monumental, da perspectiva celestial é vista como algo trivial, quase absurdo. Mas não vamos nos enganar. A zombaria não é o fim da história. Ela rapidamente se transforma em algo muito mais aterrorizante. O texto diz: então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. A calma celestial, de repente, dá lugar a uma demonstração de poder que abala os rebeldes até o âmago. E é no meio dessa fúria que a gente chega ao clímax. A resposta definitiva para a rebelião não é simplesmente destruir os conspiradores. É apresentar uma contra-ordem, um decreto que estabeleça a verdadeira autoridade de uma vez por todas. E aqui está o ponto crucial de tudo. Em resposta direta à conspiração, a autoridade celestial declara a instalação do seu próprio rei em Sião, o monte sagrado que simboliza o centro do poder divino. A rebelião não é enfrentada com um debate, mas com uma coroação que não pode ser contestada. Essa é a essência do decreto. A identidade e a autoridade do rei não vem de conquista ou de herança terrena. Vem de uma declaração divina, direta. Essa frase estabelece uma relação única e uma autoridade, claro, inquestionável. Bom, agora que o rei foi declarado, o texto passa a descrever qual é a natureza e o alcance do governo dele. E já adianto, não é um reinado limitado ou só simbólico, não. A herança prometida a este rei é total. As mesmas nações que estavam se rebelando são dadas a ele como propriedade. E o domínio dele se estende até os fins da terra. Simplesmente não há fronteiras para o seu reinado. O instrumento do governo dele é descrito como um cetro de ferro. A imagem é muito poderosa. Não é um cetro de ouro ou de madeira, mas de ferro, simbolizando uma força que não se dobra, não quebra. É a representação de um poder absoluto. E essa imagem aqui visualiza o que acontece com a oposição. Qualquer resistência a esse cetro de ferro vai ser inútil. As nações rebeldes serão despedaçadas com a mesma facilidade com que um vaso de barro se quebra, ou seja, de forma completa e irreversível. Depois dessa declaração de poder todo, o tom do texto muda mais uma vez. Ele se volta diretamente para os reis rebeldes. Mas não com mais ameaças, e sim com um conselho, uma última chance de mudar de rumo. O conselho é surpreendentemente direto. Primeiro, um chamado à sabedoria. Sede prudentes. Segundo, uma mudança de lealdade. Servi ao Senhor. E terceiro, um ato de submissão e homenagem. Beijai o filho. No mundo antigo, beijar os pés ou a mão de um rei era um ato físico, um juramento de lealdade. É um chamado bem claro para abandonar a rebelião e aceitar a soberania dele. E o texto termina apresentando 2 realidades bem distintas.
baseadas na escolha que é feita. De um lado, a desobediência leva à ira e à perdição. Do outro, a confiança e a submissão levam a uma bênção, a um estado de segurança, de refúgio. E assim, esse texto atemporal nos deixa com essa pergunta fundamental. Diante de uma autoridade declarada, a escolha apresentada é clara. Será um caminho de desafio contínuo ou um caminho de submissão e confiança? A escolha, como o texto sugere, define o destino.